Pensa só num debate que durou séculos, mas com uma coisa bem estranha. Só um dos lados falou. De um lado você tem textos com acusações pesadíssimas, do outro, um silêncio total. Hoje a gente vai tentar entender por que os maiores impérios do mundo antigo simplesmente nunca responderam a um dos seus maiores críticos. A pergunta que vai guiar a nossa análise é exatamente essa. Por quê? Mesmo depois de séculos de guerra, de conquista, de dominação, os registros de impérios gigantescos como a Assíria, a Babilônia, Roma, porque eles parecem ignorar totalmente a chance de ouro de chamar o Deus dos hebreus de falso. É essa simetria que é o ponto de partida de tudo. De um lado, a voz hebraica, numa crítica constante, feroz, contra os deuses das outras nações. E do outro, nada. Um silêncio imperial. Um lado grita, o outro parece que nem está ouvindo. É um diálogo que, na verdade, nunca chegou a acontecer. Ok, então vamos mergulhar na primeira parte dessa equação. A Bíblia hebraica, ela está lotada de uma retórica super poderosa e, olha, bem debochada contra os deuses dos vizinhos. E aqui o tom é tudo. Isaías não está só fazendo uma discordância teológica, não. Ele está ridicularizando. A passagem descreve a criação de um ídolo como uma coisa totalmente absurda. Imagina a cena. O cara usa o mesmo pedaço de madeira para se esquentar e para fazer um objeto que ele vai adorar. É zombaria pura. E essa ideia não para por aí. Ela se repete. Em textos como Jeremias, nos Salmos, a mensagem é muito clara e consistente. Os deuses das outras nações são só objetos, criações humanas sem poder nenhum. É uma desqualificação total, do começo ao fim. Agora vamos virar a moeda. Vamos para o outro lado e ver o que estava acontecendo. Os impérios que conquistaram os reinos hebreus, eles tiveram chance atrás de chance para responder. Mas o que os registros deles contam é uma história bem diferente. Essa linha do tempo aqui mostra séculos e séculos de derrotas militares, de domínio estrangeiro. Cada uma dessas conquistas seria a oportunidade perfeita para o vencedor humilhar o Deus do vencido, né? Só que isso não aconteceu. E este é o fato crucial. No meio de, literalmente, milhares de documentos que celebram vitórias, que glorificam os deuses dos impérios, a acusação de que o Deus hebraico era falso está completamente ausente. É um buraco gigantesco nos registros históricos. O prisma de Taylor, do rei assírio Senaqueribe, ilustra isso de um jeito brilhante. Ele detalha a vitória militar dele sobre o rei Ezequias, se gabando de tudo, mas ele se limita aos fatos da guerra. Não tem uma única palavra sobre a suposta fraqueza do Deus de Jerusalém. Sabe por quê? Porque a vitória militar já era prova de tudo, não precisava de insulto teológico. Então, peraí. Se os impérios não estavam nem aí para esse debate, para quem os profetas hebreus estavam falando, afinal? E é aqui que a gente começa a chegar no coração do mistério. Essa pergunta muda completamente a nossa perspectiva. Se não era um debate com quem estava do lado de fora, a resposta talvez esteja do lado de dentro da própria comunidade hebraica. E aqui está a primeira grande pista. Essa retórica toda não era para converter estrangeiros. Era para consumo interno. Não era um trabalho missionário, era um trabalho pastoral. O objetivo era convencer o próprio povo a não abandonar a sua fé diante da cultura e do poder gigantesco dos seus vizinhos. Agora, a peça final do quebra-cabeça. Para a gente entender o silêncio dos impérios, a gente precisa entender como eles viam o mundo divino. E era uma visão fundamentalmente diferente da hebraica. Pensa assim, para um assírio ou um babilônio, o mundo era um grande panteão, cheio de deuses reais. Uma guerra era também uma competição entre esses deuses. O deus do vencedor era, claro, mais forte. Mas o deus do perdedor não deixava de existir. Ele só perdeu a disputa. Essa diferença de mentalidade fica muito clara quando a gente bota as duas lógicas lado a lado. Para os impérios, a derrota de Judá significava que os deuses deles eram mais fortes. Ponto. Para os profetas hebreus, a mesmíssima derrota era um castigo do seu próprio Deus por infidelidade. São duas interpretações completamente diferentes para o mesmo evento. E aqui a gente resolve o mistério. O conceito de Deus falso, um Deus que simplesmente não existe, era uma ideia radical, uma inovação hebraica. Os impérios não fizeram essa acusação, porque para eles a própria categoria de Deus falso nem sequer fazia sentido, não existia na cabeça deles. Então vamos juntar todas as peças agora para entender qual era a real função dessa retórica que parecia tão unilateral.
Essa frase captura a essência de tudo de um jeito perfeito. Não era o discurso de um povo poderoso tentando dominar os outros. Era o discurso de uma comunidade vulnerável tentando sobreviver. Em resumo, essa teologia revolucionária foi, na verdade, uma estratégia de sobrevivência. Ela ressignificou a derrota militar. Em vez de ser a prova de que seu Deus era fraco, a derrota virou a prova de que ele era tão poderoso que estava no controle de tudo, até mesmo punindo seu próprio povo. É uma lógica totalmente contraintuitiva que manteve a esperança e a identidade vivas contra todas as probabilidades. E isso deixa a gente com uma pergunta final e muito poderosa. Como é que uma ideia forjada na fragilidade e no exílio, que era destinada só para um público interno e ignorada por todos os grandes poderes da época, como que essa ideia acabou se tornando uma das forças mais transformadoras da história da humanidade? Isso só mostra que, às vezes, as ideias mais revolucionárias não vêm dos centros de poder, mas das margens da história.